excepcional, porque líderes europeus se reuniram em Bruxelas em uma cúpula de emergência para discutir essas novas formas ou ameaças que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem fazendo à Groenlândia a partir lá do Fórum Econômico Mundial. O encontro foi mantido mesmo após o Trump recuar das tarifas contra os países europeus e afirmar que houve um entendimento sobre o futuro do território, mas sem apresentar detalhes. Nem o Trump apresenta, nem a parte mais interessada, que é a Groenlândia, também afirma ali como que é esse novo momento de negociações. A União Europeia, a Dinamarca, que administra a Groenlândia, e a OTAN negaram qualquer acordo e reforçaram o discurso em defesa da soberania da Groenlândia. A reunião também tratou dos impactos dessa tensão nas relações comerciais e diplomáticas entre a Europa e os Estados Unidos. Para a gente analisar isso tudo, eu converso agora com o Rodrigo Medina, nosso internacionalista, professor, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que está sempre aqui para nos ajudar a entender essas movimentações todas. Professor, bom dia, prazer falar contigo aqui no Acorda Metrópolis, como sempre. É isso, o presidente Donald Trump já disse que está tudo certo, mas a gente não teve detalhes de nenhuma das partes sobre o estar tudo certo. E o que a gente pode esperar ainda dessa relação tão tensa do presidente americano, que diz que não vai usar a violência para ter a Groenlândia ali, vai se contentar ali com alguns territórios, que todo mundo já concordou, e o que a gente pode esperar também da Europa? Pois é. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem. Sabemos muito pouco sobre conversações que teriam tido curso durante o Fórum de Davos, que, curiosamente, esse ano tem como tema a pergunta: como podemos cooperar em um mundo mais disputado? Como podemos cooperar em um mundo mais disputado? Esse é o tema. E, inclusive, o discurso de abertura foi feito por Donald Trump, que é, nesse momento, o mais problemático agente de uma desordem mundial. Eu me refiro ao ordenamento mundial, que, pelo menos desde os acordos de Bretton Woods, em 1944, estabeleceu organizações internacionais com relativo multilateralismo para a gestão da ordem mundial. Portanto, as ações predatórias do governo Donald Trump para desestabilizar este ordenamento o tornam um agente da desordem mundial. Desculpe-me. E nesse discurso em que Donald Trump, na última quarta-feira, trocou Groenlândia por Islândia pelo menos 3 vezes, se referiu à Groenlândia como um pedaço de gelo, ficou expresso o recuo quanto à possibilidade de utilização da força para a anexação da Groenlândia. Enquanto, não só de uma ação militar, mas também o recuo quanto à utilização de tarifas que esperávamos, segundo próprio anúncio da Casa Branca, né, iniciariam em 10% já no dia 1º de fevereiro e depois escalariam para 20% logo em junho. Então, ele recua de ambas as possibilidades, mas também não deixa claro como fará a anexação, a presença norte-americana no território, que agora, no plano discursivo, também muda de caracterização. Seria uma presença da OTAN. Perdão. Enquanto ontem, quinta-feira, como dito aqui, uma cúpula de emergência volta a se reunir. Já havia tido uma reunião no domingo último, também convocada com esse tom de emergência, a fim de produzir uma resposta conjunta dos países da União Europeia, incluindo as possibilidades de tarifar produtos norte-americanos e também de restringir acesso de empresas norte-americanas ao mercado europeu. Quem lidera a resistência em defesa da Europa e contra as investidas do governo Donald Trump é o presidente francês Emmanuel Macron, né? Ele é, digamos, o contrapeso do contexto da União Europeia e vem tendo, Natália, apoio inusitado, inclusive da extrema-direita.
né, os herdeiros políticos da Frente Nacional, liderada pelos Le Pen, têm também reforçado o discurso de necessidade de os países europeus não se submeterem à voz de comando do governo norte-americano. Justamente perguntar disso, dessa outra confusão que o presidente Donald Trump trouxe para a gente a partir de ontem, quando ele assina ali o Conselho de Paz para Gaza, que são aqueles países todos que ele reuniu, né? Aqui da América do Sul ele conseguiu Argentina e Paraguai, e aí conseguiu assim Bielorrússia, que para o discurso dele de estar muito atento às democracias e conseguir paz pelo mundo todo é uma situação estranha. Eu só citei a Bielorrússia, mas tem outros países ali estranhíssimos em relação a esse novo discurso do presidente Donald Trump com preocupação com retomar democracias e direitos civis e humanos. E aí também acho que tem esse gancho, porque no caso do Conselho de Paz, o Brasil não aderiu, e é uma situação diplomática complexa, né? Já que estava ali numa relação boa com o presidente Donald Trump, ele manda esse convite nominal ao presidente Lula. Mas você mencionou o Emmanuel Macron, e ele, além de dizer que não vai participar, ele foi bastante duro ali na resposta dele. E o presidente Donald Trump usou mais uma vez a moeda de troca, falou assim, então tá bom, então eu vou taxar em 200%, sem exagero, o vinho francês, o champanhe francês. Ele também utilizou essa moeda em relação ao Emmanuel Macron, que não baixou a cabeça. Então, assim, tá tudo ligado, né? Nessa confusão toda, nessas movimentações que o presidente Donald Trump vem fazendo. Eu queria que você falasse também sobre, portanto, o Conselho da Paz e os países que aderiram e esses países que não aderiram. Pois bem, eu comecei essa fala dizendo exatamente do desmantelamento das organizações saídas dos acordos de Bretton Woods em 1944, num modelo, digamos, ou numa arquitetura para as relações internacionais que, grosso modo, houve mudanças consubstanciais nos anos 70, mas, grosso modo, vigoraria até hoje, não é? Isso porque esse Conselho da Paz, desenhado pela Casa Branca, quando posto à assinatura de um ator convidado, e o convite custa caro, né, em torno de $1 bilhão, há uma armadilha expressa aí, porque não se trata apenas de uma coalizão internacional com o propósito de gerir a crise e o processo de reconstrução da Palestina, né, ou mais amplamente, tratar de termos do conflito árabe-israelense, né, do conflito israelo-palestino. Mas, mais de uma vez, Donald Trump referiu esse Conselho de Paz como uma estrutura que poderia substituir a própria Organização das Nações Unidas. E, segundo ele, não tem mais papel nenhum a cumprir no tempo presente e não teria manifestado condições de arbitrar conflitos não apenas recentes, não é, mas conflitos longevos. E que ele mesmo, numa condição discursiva de mitomania bastante clara, não é? Ele tem uma capacidade de percepção da realidade bastante deformada quanto ao seu papel, sobretudo, não é? Parece requerer o tempo todo a atenção da comunidade internacional e a aprovação da comunidade internacional. E quando não o recebe, ameaça com uma série de instrumentos coercitivos. Apenas um parênteses, Natália, não é anedota, né, mas ele chegou a dirigir-se ao governo da Noruega para legitimar o seu discurso de anexação da Groenlândia, que diz respeito ao reino da Dinamarca, não é? Mas dizendo que ele não teria nenhum compromisso mais com a paz, porque não lhe foi dado o Prêmio Nobel da Paz. E o governo da Noruega não tem nada a ver com o prêmio, né? Como se fosse uma decisão, né, de governo, de Estado, outorgar o prêmio a quem de direito.
Então, essa condição mitômana que eu referi aqui não é apenas uma figura de linguagem, né? Trata-se de alguém com um perfil muito problemático e que personifica elementos de política externa do país mais poderoso hoje no sistema mundial, o que traz instabilidade. Ele fala tanto de segurança internacional, da segurança da OTAN, mas o maior agente de insegurança hoje nas relações internacionais e para a própria OTAN, para a comunidade dos 27 Estados-membros da União Europeia, não é? É o governo de Donald Trump. E já que estamos falando de personificação da ação política, tudo isso pode mudar de forma muito rápida, porque ele não age no plano externo sem responder internamente às casas do Congresso e lidar com gravíssimos elementos de instabilidade interna. Portanto, essa é uma condição, podemos falar de um calcanhar de Aquiles aqui, né, para que esse tipo de ação no plano internacional siga pleno curso. O que eu estou querendo dizer agora, em termos de síntese, prometo terminar, é que a tensão criada com estados importantes da comunidade europeia deve lhe custar muito caro nas eleições de meio de mandato agora em novembro. Porque a gente vê que até dentro ali dos republicanos, eles já não concordavam lá com os ataques à Venezuela e a captura do Nicolás Maduro. E em menos de um mês a gente já teve diversas outras movimentações que não tem um consenso, né? Mesmo dentro do partido ali que faz parte o presidente Donald Trump, né? Então a gente pode ver no final desse ano um aceno de que não há concordância, pelo menos entre os parlamentares americanos, né, professor? Sim, vale destacar 3 pontos aqui a esse respeito, Natália. Primeiro, houve uma comitiva parlamentar bipartidária, não são pura e simplesmente parlamentares democratas. Uma comitiva bipartidária que esteve com representantes do governo da Groenlândia. Lembrando aqui que o governo da Groenlândia, ou melhor, que a Groenlândia tem uma condição semi-autônoma, porque em termos de política interna, de arena política interna, tem total soberania para organizar os seus poderes. É apenas no campo da política externa e nos temas ligados a políticas de defesa que o reino da Dinamarca, então, passa a ter incumbência na gestão dos destinos da Groenlândia, que está longe de ser um pedaço de gelo, como referiu Donald Trump, não é? Então, houve uma ida de parlamentares de ambos os partidos para tratar do tema da soberania da Groenlândia. Também quero destacar que um projeto bipartidário, ou seja, com a assinatura de parlamentares republicanos, tramita, ainda que possa não ter chances concretas de ser aprovado, porque tem que passar nas 2 câmaras do Legislativo e ser sancionado pelo Executivo. Caso vetado, tem que se derrubar o veto, mas que pretende impedir o Executivo norte-americano de tomar ações que afrontem contra a soberania da Groenlândia. O mesmo aconteceu com relação à Venezuela. E eu destaco aqui, já falamos antes sobre isso, que um projeto de origem do Senado norte-americano que claramente impede a gestão Donald Trump de atentar contra o Estado venezuelano, de realizar novas operações militares contra a Venezuela, ele foi elaborado contando com a assinatura de 5 parlamentares republicanos. Portanto, se antes da crise caribenha Donald Trump já lidava com o problema de ter uma pequeníssima maioria nas casas do Congresso, essa maioria perde de forma significativa quantitativa, podendo agora gerar incertezas quanto ainda maiores no que diz respeito às relações entre executivo e legislativo nos Estados Unidos. E chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, internacionalista que está aqui, vira e mexe no Acorda Metrópolis, para tentar nos ajudar a entender essas movimentações todas e, ultimamente, a partir
do chefe desse tabuleiro gigante que tem sido o Donald Trump. Pelo menos ele tem pautado, né, professor? Valeu, viu? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A gente vai voltar